Oi, pessoal, poliglota querida, poliglota querido, eu tô vindo aqui hoje rapidinho pra gravar esse vídeo pra vocês, porque eu não queria deixar de postar no dia de hoje. Foi uma correria, minha semana eu não consegui gravar antes, mas aí eu pensei em um tópico que seria útil pra vocês, mesmo que eu gravasse assim no improviso. Eu pensei, por que não falar sobre você soar mais inteligente, você soar mais fluente em inglês, né? Mesmo que você não tenha um inglês tão avançado, qual a forma de você soar mais educado, gentil em inglês? Porque as diferenças culturais às vezes podem prejudicar a nossa comunicação. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é para vocês usarem os modal verbs. Em business é muito importante, ó, vocês vão ouvir latido, vocês vão ouvir aqui a moça limpando, e vai ser assim, tá, gente? Porque são 11 horas da manhã, o barulho tá bombando. Então, a dica que eu dou é primeiro para vocês usarem os modal verbs. O que são modal verbs? Modal verbs são could, should, would, will, can. Então, para você soar mais educado, mais refinado, mais inteligente em inglês, é importante que você use modal verbs. Em vez de você chegar, por exemplo, e falar assim, can I use your computer? Can é um modal verb. Mas esses modals could, would, should, eles são mais educados em inglês. Então, em português, é comum eu perguntar assim, posso usar seu computador rapidinho? A gente faz essa carinha, essa vozinha e tá tudo bem. A pessoa acha a gente super educado, mas em inglês não é assim. Não adianta fazer carinha fofa para você parecer educado, gentil, inteligente. É importante usar as palavras certas. Então, em vez de falar can I use your computer, você poderia falar could I use your computer? Could I use your computer? Será que eu poderia usar o seu computador? Então, o could, ele soa muito mais educado do que o can. Outro modal verb também muito comum é o would. Também é extremamente usado quando se trata de você soar mais educado, mais gentil. Então, por exemplo, se você quer falar assim, ó, eu prefiro ir para o trabalho cedo do que chegar tarde. Né? Em vez de você tá ali conversando, aí você, né, alguém gosta de chegar mais tarde e tal, aí você, em vez de falar assim, não, ó, I prefer to get work early. Eu prefiro chegar no trabalho cedo. Não, o que que você fala? Você fala assim, ó, I would rather go to work early than stay late. I would rather go to work early than stay late. I would rather. Would rather é tipo assim, I would rather, tipo, eu prefiro. Mas é de um jeito muito mais educado que você falar, I prefer. Esse I prefer é tipo, você tá falando de sorvete, né? Você tá falando da comida que você prefere. Mas se você fala assim, de uma questão de opinião, o que você prefere fazer, e você não quer ser agressivo, né? Não quer impor a sua opinião, você fala I would rather. Eu prefiro. Outra forma de você usar I would é quando você dá um conselho, você dá uma sugestão, né? Por exemplo, seu colega ali tá passando por um problema, eu tô olhando aqui para baixo que eu tô vendo minhas anotações, né? Aqui não dá para lembrar de tudo, né? Bom, às vezes você quer dar um conselho pro seu colega assim, olha, se eu fosse você, eu falava com o seu gerente. Mas aí você, né, você quer tipo pisar em ovos, né? Olha, se eu fosse você, se você me permite falar, não tem quando a gente fala assim, se você me permite falar, eu acharia melhor você falar com o seu gerente. Aí como é que você fala? I would talk to the manager if I were you. Eu falaria, se eu fosse você, eu falaria com o seu gerente. I would talk to the manager or to your manager, né? Se é o seu gerente. I would talk to your manager if I were you. E se você quiser pedir uma coisa emprestada? Hi, can you give me your pen? Você pode me dar sua caneta? Can you give me your pen? Não. Você vai falar may, você vai usar o modal may. Também não vai usar o modal can. Vai usar o modal may. May I borrow your pen? Posso pegar emprestado sua caneta? May I borrow your pen? Posso pegar emprestado sua caneta? Então, em vez de can I borrow your pen, parece assim que você está pedindo can, tipo, eu posso? A pessoa vai falar assim, poder pode, mas eu não quero, né? Tipo, o may, ele é mais gentil, né? Você poderia me emprestar? Posso pegar emprestado rapidinho?
ok? Outra palavra comum para você dar conselho é o should, né? A gente falou de falar ali com o gerente, vamos a um outro exemplo agora de falar com o supervisor. Se o seu colega tem um problema, você quer falar, olha, se eu fosse você, eu falaria com o seu supervisor. Aí você fala, you should talk to your supervisor if you have a problem. Você deveria falar com o seu supervisor. Se você tem um problema, né? É melhor você falar com o seu supervisor. You should talk to your supervisor if you have a problem. Agora, se você quer falar de uma obrigação também, olha, você tem que terminar esse relatório aí até sexta-feira. Em vez de falar, you have to finish this report by Friday, você tem que terminar esse relatório, você também pode usar o should. You should finish this report by Friday. Você tem que terminar até sexta-feira. Mas em vez de usar o have to, que é mais agressivo, você usa o should. You should finish this report by Friday. Um outro ponto interessante, muito importante quando se trata de você ser gentil, de você ser educado em inglês, é quando você, por exemplo, você está ali conversando e você não entendeu o que a pessoa falou, nunca fale o que é, tipo, what? Em português a gente também fala, né? O que? Como? O que? Né? Mas em inglês não adianta, mais uma vez, fazer a carinha fofinha, aquela carinha tipo, pode repetir porque eu sou muito cute. Não adianta, você tem que usar as palavras certas. Então, em vez de falar what or what, você fala pardon me, que é pardon me perdoe, excuse me, desculpa, excuse me, could you repeat that please? Você pode repetir, por favor, em vez de falar what. Nunca fale what se você não entendeu o que a outra pessoa falou, porque soa extremamente grosseiro, tá? E se a pessoa não te entender? Se a pessoa não te entender, você está ali no meio da reunião, você está conversando ali com a pessoa, ela não entendeu o que você falou, não fale, não foi isso que eu disse. Em português a gente também falaria, né? Não foi isso que eu falei, né? Agora, em inglês é feio você falar that's not what I said. Não foi isso que eu falei, não foi isso que eu disse. That's not what I said. Em vez de você falar assim, você fala that's not quite what I said. Não é bem o que eu falei. Então você tá na reunião, teve aquele mal entendido, não entenderam bem o que você falou. Em vez de falar that's not what I said, você vai falar that's not quite what I said. Não é bem o que eu disse. O quite, ele dá esse sentido de não é bem por aí, não é bem o que eu disse. E por último, a gente em português também, quando a gente aprende assim, vamos ali fazer tal coisa, tudo, né, em inglês a gente fala let's go to the cinema, let's go to have dinner, let's talk to someone, né? Tudo a gente usa o let's pra vamos lá, né? Só que o let's, ele é muito informal. Então, num ambiente corporativo, quando você estiver, assim, num ambiente de trabalho, não fica falando let's, porque é muito informal. Então, você pode fazer uma pergunta. Você, quando for dar uma sugestão, faz no tom de pergunta, porque vai parecer mais educado. Por exemplo, ó, don't you think we should review these documents before we send them? Em vez de falar let's review these documents before we send them. Vamos rever esses documentos aqui antes da gente enviá-los. Não. Let's review them? No. You say, why don't you review these documents before we send them? Don't you think we should review these documents before we send them? Você não acha que a gente deveria rever esses documentos antes de enviá-los? Então, faz esse tom de pergunta, tá? Cuidado com o let's quando você está num ambiente mais formal, tá? Então, essas foram as dicas de hoje, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido muito útil. Apesar de eu ter gravado assim no improviso, eu pensei em coisas muito úteis que fizessem realmente diferença para vocês. Então, por favor, deixem o seu like e se inscrevam no canal se vocês ainda não se inscreveram. Se inscreva aqui, que é o pagamento pro trabalho que eu realizo. E eu espero ver você aqui toda semana, porque você vai com certeza receber muita dica importante para você se dar bem falando inglês, dominando inglês, no mundo dos negócios, falando sobre ambiente de trabalho, enfim, tá? E me siga no Instagram, clarice.robert. Te espero lá. Beijo.